Olá, bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva. Muito bom estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, tamo juntos. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informação de negócios para vocês que querem empreender ou já empreendem nos Estados Unidos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o diretor de marketing e vendas da Balduco, o Eric Volavicius. Bem-vindo, Eric. Obrigado pelo convite. Amigos que eu conheço já de outras praias. Excelente. O Eric faz um trabalho muito bom aqui nos Estados Unidos, desenvolvendo a empresa Balduco, que todo mundo no Brasil conhece, e é sobre isso que a gente vai bater um papo de agora em diante. Mas antes da gente começar, não esqueça, assine o canal, curta, compartilhe, e deixa eu dar um recado aqui bastante interessante para você que quer apoiar o nosso programa, o Business Time. Se você quiser anunciar conosco, mande um e-mail para saque@guiabrasilamerica.com e o pessoal vai te dar um suporte para você apoiar o nosso canal aqui. Eric, muito obrigado por ter vindo. A Balduco é uma daquelas empresas que nós brasileiros temos muito orgulho de ver se dando bem aqui nos Estados Unidos, né? Aqui em Miami agora tem até uma fábrica, um prédio muito bonito, mas a maioria das pessoas acham que para a Balduco foi fácil começar essa história aqui. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a trajetória da Balduco de sair lá do Brasil e enfrentar os desafios do maior mercado consumidor do mundo. Essa é uma história que começou nos anos 70, tradicionalmente como um projeto de exportação normal, como tantos países que a gente começou a exportar. Obviamente, a gente enxergava os Estados Unidos de uma maneira especial, pelo tamanho do mercado, pelas características, mas realmente não foi um plano que veio de maneira super estruturada, ele foi se construindo e começou desde então, desde os anos 70. Foi ganhando corpo, alguns distribuidores que a gente encontrou no país foram crescendo, o produto foi sendo aceito, e esse projeto foi tomando mais corpo, e eu diria que mais próximo do ano 2000, onde realmente a família Balduco e os executivos da época começaram a falar, não, realmente está pegando corpo e a gente tem que olhar com mais seriedade, com mais investimento e tal, até desembocar, a gente vai falar sobre isso depois, mas até desembocar num projeto físico, onde a gente contratou a equipe local, abriu um centro de distribuição, primeiramente, e foi construindo essa equipe que hoje está aqui. E, Eric, vamos dizer, estar nos Estados Unidos já não é um desafio fácil. E eu tenho a impressão que a cultura de comer panetone não é uma coisa que faz parte do perfil e do mercado americano. Como é que é para uma empresa, mesmo grande como a Balduco, que tem um respaldo, tem condição financeira, abrir um mercado e construir um hábito novo nessa população? Esse é o nosso desafio número 1, você tocou aí no ponto central. Mas também foi a nossa maior oportunidade. Então, a gente enxergou que, sendo uma empresa, nós somos o maior produtor de panetone no mundo. Então, a gente falou, olha, nós temos musculatura, a gente tem um produto de qualidade, e por que não a gente competir e criar? A gente falou assim, no Brasil, se você pensar também, o Brasil também não tinha essa cultura, a gente tinha uma comunidade italiana meio ali concentrada em São Paulo, e hoje você tem o panetone sendo consumido por qualquer comunidade em qualquer canto do país. Então, é claro que é um sonho diferente, mas a gente pensou, por que não buscar replicar esse trabalho num tempo mais curto nos Estados Unidos? Então, mas é um desafio enorme. E eu acho mas assim, ao longo dos últimos anos, você consegue ver alguns produtos novos que foram aparecendo e que através da própria, óbvio, por um lado, a inovação, ferramentas de marketing, a própria distribuição do produto, foi criando o conhecimento de uma categoria que, de uma hora para outra, explodiu. A gente acredita que o estágio que a gente está agora, a gente tem conseguido o mais difícil, que é o varejo aceitar
abrir as portas para a gente. E isso veio acontecendo nos últimos anos e nos deu muita segurança de falar, opa, olha só que legal, testaram o produto, deu certo, cresceram um pouquinho mais, deu certo. E aí tem um efeito também interessante, que é um efeito meio de peers, né? O varejista número 1 viu que o varejista número 2 tem um produto, viu você em todas as feiras de negócios e viu você crescendo, começa a falar, peraí, eu também tenho que ter essa marca aqui no meu portfólio. E assim vai. Então é um efeito meio bola de neve, que obviamente pode ser acelerado à medida que você tenha recursos e musculatura e obviamente tem uma estratégia correta. Né? Eu acho que além disso, né, Eric, além dos próprios varejistas começarem a olhar, tem a questão do americano, né? Começar a gostar do produto, consumir o produto, e o efeito também do consumidor. Eu, quando vou no supermercado para comprar, vejo lá a Balduco e o Goya, por exemplo, um concorrente, até né, imitando as cores do Mirabel da Balduco, amarelo. Sim. Assim, você vê que claramente é feito porque talvez o produto dele não estava, né? Sim. E é fantástico, quer dizer, alguns dados que a gente coleta aqui, você já tem mais de 60% de market share dentro, obviamente, desse nicho de mercado. Né? O que você acredita que tem sido a fórmula de sucesso, além dessa questão da adaptação, de lá atrás esse sonho ter virado realidade e hoje em dia você está sendo extremamente competitivos aqui nesse mercado? Olha, é uma combinação de alguns elementos. Eu acho que tudo começa, claro, em você acertar lá atrás, quando você pensou que o mercado receberia o meu produto, eu tenho um produto adequado para o mercado. Então, quando a gente pensou no Panetone, bom, não fui eu que não estava naquela época na empresa, estou dizendo em nome da empresa, mas quando a Balduco pensou no Panetone para os Estados Unidos, ela pensou, bom, nos Estados Unidos, obviamente, todo mundo conhece o que é um bolo ou um pão, um produto, porque o Panetone fica bem no meio, né, do que é o bolo e um pão. Doce, com frutas secas, inclusive o americano tem algumas receitas com frutas também assim, desse jeito, e obviamente tem uma cultura de festas de Natal não tão diferente da nossa, né? Diferente, obviamente, você fala, vou trazer o Panetone para a China. É possível? É possível. Mas, obviamente, a cultura de celebração do Natal e o tipo de produto, né, a característica do produto seria um pouco mais desafiador. No nosso caso, então a gente falou, esse produto tem sinergia, o consumidor vai entender a proposta dele e vamos em frente. Aí vem depois um trabalho de consistência, e é um trabalho muito importante de não desistir no meio do caminho, de entender que vai ser passo a passo. E a Balduco foi assim, Manuel, começamos assim, a gente quer bater na porta do Walmart, vamos bater na porta do Walmart. E o Walmart fala, não, eu te dou 30 lojas para você testar aqui na Flórida, né? E você fala, puta, 30 lojas, o cara tem 5 mil lojas, né? 4 mil lojas no país. E a gente, ok, vamos testar. E aí essas 30 lojas viraram o estado da Flórida, que depois viraram, não sei, 1000 lojas, e ter essa paciência com uma persistência que é fundamental. Não vai acontecer do dia para a noite, ainda mais numa construção de categoria, né, como a Paula comentou. É um trabalho difícil. E a gente depois, vamos falando ao longo desse papo, mas são outras várias ferramentas que a gente está usando para fazer o americano entender o que é o Panetone. Então, marketing, a gente investe muito em degustação do produto no ponto de venda, a gente investe, obviamente, em comunicação, né, campanhas publicitárias. Tudo isso se soma para a gente chegar, como você falou, quase 70% de market share no mercado nos Estados Unidos. Você falou uma coisa interessante, Eric, que eu, quando falo com os empreendedores que querem começar um negócio aqui nos Estados Unidos, e o brasileiro, quando ele sonha alto mesmo, né? Ele já quer vir, entrar em Nova York, Miami, Chicago, Los Angeles, e eu falo para eles o seguinte, calma, tenha paciência, como você falou, né? Porque aqui, nesse país, cabe o Brasil algumas vezes em termos de tamanho de consumo,
né? Sim. E hoje vocês já têm um entendimento muito bom das diferenças regionais aqui, também de perfis de consumidores. Eu queria que você contasse um pouco qual que é o entendimento de vocês, principalmente seu, que, né, é o diretor de marketing, com relação às diferenças regionais aqui dos Estados Unidos. Isso eu continuo aprendendo e foi um ponto que me abriu muito a cabeça quando eu cheguei aqui. E eu me lembro olhando o Brasil, enquanto um profissional de marketing no Brasil, o Brasil também tem diferenças regionais, mas você não tem o elemento demográfico, né, das diferentes comunidades que, de certa maneira, imigraram para cá recentemente, em comparação com o Brasil, né? Você fala, o Brasil tem orientais, tem italianos, mas que chegaram no Brasil muitos anos atrás. E ainda, aqui nos Estados Unidos, você tem o elemento demográfico que é fundamental que você entenda. Então, você tem mini países dentro dos Estados Unidos. E como que a gente resolve esse problema, né? A gente tem uma equipe de vendas espalhada pelo país. Então, a gente tem um gerente de vendas que só cuida da costa oeste, que é muito diferente da costa leste. A região central do país também é bastante diferente. E a gente tem, então, basicamente, a gente tem aí, dividir o país em 4 pedaços. E essas pessoas têm conhecimento do mercado local, a gente se comunica constantemente. Também uma coisa que a gente fez, você sabe disso, é que a gente investiu um pouco em pesquisa, e a gente fez pesquisas regionais, então a gente queria entender a aceitação das categorias que a gente queria investir, basicamente em 3 ou 4 regiões do país, e entendeu as diferenças, porque realmente existem diferenças, e isso impacta, acho que, em todos os ramos do nosso negócio, na maneira de fazer comunicação. A gente também, eu como marketing, na hora que a gente vai pensar numa campanha, também tem que levar isso em consideração, um pouco da mensagem, um pouco dos meios de comunicação, e de fato... Mas eu tenho uma coisa também importante, que é importante falar, não é necessário você chegar aqui e gastar um dinheirão, uma pesquisa gigantesca. É um lance de observação, é você ter o mínimo do seu tempo dedicado em viajar para esses lugares, participar de eventos, ou mesmo fazer uma visita ao ponto de venda, e o resto da informação está aí disponível. Né? Não, obviamente que a pesquisa de mercado ela aprofunda e te dá um monte de insights importantes. Mas digo, como passo inicial, não seria uma barreira de entrada, né? Acho que você concorda comigo. Ela é importante para você refinar a estratégia, para você fazer isso de maneira bastante profissional, mas pode começar como uma observação. Eu acho que a Balduco mesmo começou assim. A gente vinha nas feiras, a gente visitou muito o mercado, gastou muita sola de sapato, e daí começou essa estratégia que depois foi se aprofundando, com certeza. Eric, então, vamos dizer, para o brasileiro entrar no mercado americano, mesmo aqueles que não têm que criar, né, o nicho, o mercado como vocês tiveram, encontra muitos desafios. E você que já está aqui há alguns anos acompanhando muitas empresas brasileiras, né, observando muitas empresas brasileiras vindo para os Estados Unidos, algumas dando certo, outras nem tanto. Na sua visão, quais são os maiores erros que o empresário brasileiro faz ao chegar aqui? E, claro, se você puder compartilhar algum erro, algum desafio que vocês tiveram nessa jornada, é sempre enriquecedor, né? Sim. Olha, eu vou falar dos erros que eu vejo e tem, de certa maneira, tem um contraste com a nossa história. Então, eu vejo, por exemplo, a gente está em algumas feiras onde eu vejo o empresário brasileiro trazendo o seu produto, o seu portfólio, e a gente está lado a lado, né? Então, eu tenho essa chance de olhar e observar esse pessoal começando. Eu vejo que, às vezes, ele não está muito certo, então ele está realmente por uma questão, talvez ele não teve a chance de fazer um plano com profundidade, e ele chega meio tímido, não chega realmente com a proposta dele bastante clara, ou colocando até o investimento necessário para fazer uma apresentação bonita da proposta dele. Então ele chega tímido, um pouco querendo sentir o mercado, e falta, eu acho,
fazer um investimento mínimo de que ele chegue com uma apresentação que mostre a proposta do que ele chegou para fazer, né? Minimamente um belo catálogo, umas belas embalagens dos seus produtos. Estou falando mais do mercado onde a gente está, né, obviamente. Você está numa feira internacional, que ele invista numa bela maneira de apresentar a sua marca, mas eu sinto que ele vem pisando em ovos. Tudo bem, a gente entende, a gente mesmo também não entrou aqui investindo muito, de cara. Mas acho que tem um mínimo necessário para você se sobressair. Número 2 é esse lance da consistência. A gente vai ter, o empresário, a gente também teve isso, uma série de más notícias no caminho, vai ter um grande varejista que descontinuou o seu produto, que tirou você de linha, e você não vai desistir. Vai perder dinheiro em algum momento da história, não quer dizer que todo mundo vai perder dinheiro no início. Se, né, para outros negócios pode ser que ele já comece com uma operação lucrativa desde o início, mas a gente, Balduco, também não começou ganhando dinheiro desde o início, e eu diria que a gente reinvestiu, para não dizer perdeu, né, porque a gente estava sempre reinvestindo no negócio, por alguns anos, e nem por isso a gente desistiu, porque a gente sabia que no longo prazo viria o prêmio. Ou talvez também no meio do caminho a gente também tinha as dúvidas, mas a gente acreditou, acho que no ponto original, onde a gente escolheu os produtos corretos e a gente sabia que alguma hora ia dar certo, fazendo os ajustes que a gente tinha que fazer. E você falou de uma coisa interessante quando você faz ajuste, né? A gente já se conhece aí, eu já conheço bem o case de vocês. É muito claro para mim o fato de vocês estarem olhando para o mercado americano como um todo, americanos, latinos, e não estar focando no mercado da saudade, né? Eu acho que esse é um dos, talvez, eu vejo equívocos, né, de que muitos negócios ou produtos tipicamente brasileiros. Você imagina, você tem um produto chamado Panetone, que foi o carro-chefe, é sazonal, de uma vez por ano, e o Brasil tem outros produtos que não deram certo. Por que a água de coco não deu certo? O açaí não deu certo? Por que a gente tem o Guaraná, de vez em quando a gente vê um lá, também não deu certo? Pão de queijo, sei lá, precisou de uma empresa aqui pro Shark Tank para poder colocar em alguns locais, né? Talvez o mais próximo de um caso de sucesso, eu acho que é o caso da cachaça, né? Essas outras categorias que são muito mais de consumo, né, teoricamente precisariam se provar menos, né? Porque o gringo vai para o Brasil, toma uma cachaça, come alguma coisa, pode tomar um açaí, o panetone não, né? Então, assim, tem a ver com o público, Eric? Você acha também que tem um pouco a ver com essa questão do público, de ir com um amigo meu, achar que consegue entrar rapidamente já na cadeia de varejo, distribuir para todo lugar, não ter a paciência correta, né? Tem a ver com isso? Olha, a gente desde o início tinha a ambição de entrar no varejo americano e vender para o americano. A gente sabia que esse era o nosso objetivo. Claro que a gente sempre vendeu para distribuidores brasileiros, inclusive no início, onde a gente tinha a maior parte do volume. Distribuidores ou importadores que levavam para a comunidade brasileira. Você falou uma coisa interessante. Realmente, quando a gente viaja os Estados Unidos inteiro e fica reparando, porque eu, como brasileiro, fico sempre buscando, será que tem algum produto que entrou? Qual que é a outra marca que está junto com a gente nesse momento? Então, você vai para um supermercado, realmente não existe nenhum produto brasileiro no supermercado americano de forma distribuída, né? Distribuído de forma uniforme nacionalmente. Claro que tem Havaianas, para mim, o case da Havaianas a Havaianas, para mim, é o produto brasileiro onde eu vejo maior capilaridade, maior distribuição e penetração no público, o consumidor americano, vamos dizer, né? É interessante que, eu estou dia pensando também, ele leva a bandeirinha do Brasil até hoje, né, na sandália, pelo menos no produto, e eles mantiveram isso, mas enfim, mesmo não sendo para o público brasileiro. Mas a gente sempre tinha ambição de atingir o público geral. E o que a gente foi fazendo foi adaptamos o portfólio inteiro que a gente tinha para o consumidor americano. Então, hoje, os sabores, né, dos wafers que a gente tem, eu posso falar tem algumas linhas que a gente tem aqui que nem temos no Brasil, né? Então, não é que a gente pegou o que a gente tinha no Brasil,
copiou, trouxe para cá, ou traduziu a embalagem. Não, a gente pensou, por exemplo, aqui a gente tem uma linha de wafers sugar free, né? E no Brasil, a gente sabe que não é um mercado tão grande, a partir do sem açúcar. Está crescendo, mas é pequenininho ainda. Aqui não, o mercado é enorme, a gente tem uma linha de wafers sugar free. A gente tem, outra coisa que a gente fez, que a gente já conversou acho que uma vez eu e você sobre isso, a gente fez parcerias estratégicas com marcas americanas nas nossas embalagens. Então, por exemplo, o nosso panetone de frutas, né? Ele vinha com um logo e com a uva passa mais conhecida nos Estados Unidos, que é da Sun-Maid, que é da Califórnia. Então, olha só, isso sim o empresário tem que ter coragem de fazer. Olha só o que a gente fez. A gente comprava a uva da Califórnia, mandava para o Brasil, produzia o panetone com essa uva e trazia o panetone de volta para cá, né? Ao invés de comprar, por exemplo, no Chile ou na Argentina, que é onde acho que a gente sempre comprou a uva passa, a gente falou, não, para os Estados Unidos vale esse investimento, porque essa marca é reconhecida pelo americano. Então, quando ele olhar essa embalagem, lembra aquela história, o americano que não conhece, né? Ele vai olhar essa embalagem e fala, opa, tem alguma coisa aqui familiar, tem um produto, um ingrediente, uma marca que eu conheço e que é de qualidade. A gente fez isso com a Sun-Maid e com a Hershey. Então, a gota de chocolate que a gente usou desde o início, muitos anos, não diria desde o início, mas ao longo de muitos anos, também a gente usava o logotipo da Hershey's. E isso era uma marca, a gente sabe, líder de mercado, expressiva, que também foi nos abrindo portas. Então, essa soma de iniciativas que a gente foi tendo. E outra coisa também, a gente pode falar disso, do ponto de vista comercial, abrir essas portas é muito difícil. Você tem que estar muito aberto a adaptar o teu go-to-market o tempo inteiro, né? Porque para você entrar em um varejista é um formato, ou uma maneira. Para você entrar no outro cara é através de uma outra estratégia. Então você tem que, não existe uma fórmula única. Fórmula única esquece. Você tem que estar, o empresário brasileiro tem que estar aberto a pensar em várias fórmulas customizadas para cada canal, para cada mercado. Isso é uma grande diferença em relação ao Brasil. Porque no Brasil, o varejista, ele pode estar contente de ter o panetone Balduco, aliás, estou com o meu aqui. Ah, meu Deus, só para dar água na boca. Amanhã tem que correr no supermercado. Então, o varejista no Brasil, no momento que o varejo brasileiro, não diria no momento, na maneira como ele está construído, todos eles estão contentes em ter esse produtinho aqui como seu carro-chefe. O varejo americano, ele tem a seguinte característica, ele já é multifacetado. Eu sou um varejista que só me foco no mercado natural. Eu sou um outro que só no low income, né, na baixa renda. Eu sou um outro que eu só sou focado em marcas privadas. Ou, enfim, um outro fala, não, tá no Walmart, que é um mainstream, que é uma rede muito popular. Ah, não, eu quero uma marca um pouco mais exclusiva. Então, você como fabricante, você fala, poxa vida, então, para eu atender toda essa gama de canais, eu vou ter que pegar a minha linha e adequar. Então, eu vou ter um produto com um perfil, não é o nosso caso, mas um perfil mais natural, orgânico, ou vou ter que fazer uma marca privada para um outro varejista, se eu quiser estar lá dentro, e assim por diante. Incrível. Eu queria só aproveitar, Eric, para, vamos dizer assim, esclarecer um pouco algumas diferenças que eu acho que o que você trouxe, que é tão importante aqui. Porque você pega nos Estados Unidos, sul da Flórida, você pegar 3 redes de supermercado varejistas, uma como o Walmart, que está espalhada pelos Estados Unidos inteira, uma como o Publix, que está mais concentrada, mais conhecida na Flórida, não tenho certeza em outros estados, e um Mylands da vida, que é uma rede pequena, uma coisa mais parecida com Santa Luzia no Brasil, não chega tanto, mas mais ou menos. Cada um com um perfil muito diferente, né? E aí como entrar, e uma outra coisa que eu acho lindo do case de vocês, eu entro no Publix aqui na minha casa, no meu bairro, no sul da Flórida, tem o cantinho da prateleira, tem lá 1 metro por altura toda, de produtos brasileiros. Eu posso comprar polvilho azedo, polvilho doce,
farinha de rosca, tem várias coisas. Só que a Bauducco não está nessa prateleira. A Bauducco está junto com os biscoitos, o caso do panetone, né, na parte da padaria. Então, isso é uma conquista que fica clara, porque vocês tinham uma meta de vender para o americano e não vender para o brasileiro. Isso eu acho que é uma coisa importante do brasileiro que vem para cá entender. E eu queria saber de você, como é que é o desafio de vender para 3 redes varejistas tão distintas, e qual tem sido a experiência de vocês nesse sentido? Porque se você for para a Califórnia, as redes são outras, e assim por diante, né? Como é que é vender? É igual vender para qualquer supermercado? Não. Você me fez lembrar de uma coisa. Além do supermercado, a gente não está na gôndola brasileira, quando tem um evento, por exemplo, uma feira de alimentos, a gente não está também no setor brasileiro, né? Por mais que a gente sempre seja convidado, e o pessoal é muito bacana, a Apex e outras associações, às vezes eu participo de alguma maneira, mas em geral a gente está destacado, justamente para não sei, ficar exclusivo como um fabricante brasileiro. A gente quer estar disponível como um fabricante, como qualquer outro, né, nos eventos que a gente está. Agora, voltando à tua pergunta sobre os varejistas diferentes. Olha, se eu começar a te contar aqui, cada um é uma história, e, obviamente, o Walmart é o mais complicado, um dos mais complicados, porque esses varejistas grandes, eles usam muito a figura de uns brokers, que são escritórios de profissionais, muitas vezes são ex-funcionários daquele varejista, que conhecem todo o sistema desse varejista. E o próprio Walmart, o Walgreens, todos esses caras, eles têm interesse em trabalhar com um escritório desse, porque ele fala, eu não tenho tempo de lidar com um monte de pequenos fabricantes. Eu vou direto em você, e você tem aqui um hall de, sei lá, 100 marcas que você me traz, e você já me conhece, então você já me traz da maneira que eu penso, da maneira que eu estruturo o meu preço. Então, é conveniente para os dois lados. E para você, fabricante, cabe achar e testar alguns desses intermediários para conseguir aquele que melhor te represente lá dentro. Mas tem tantos desafios, às vezes você entra e você é uma marquinha pequenininha, e o cara tem um monte de marcas grandes. Você fala, como esse cara vai prestar atenção e dedicar tempo? Então, tem várias ferramentas. O Publix, por exemplo, ele está em todo o Sudeste, mas o foco dele mesmo é na Flórida, é onde está o grande tamanho da operação. Também, a gente tem relação com eles através da central, mas aqui na Flórida a gente trabalha com um distribuidor. Isso tem uma grande diferença do Brasil. A Bauducco no Brasil entrega sempre nos centros de distribuição, né? E é uma operação de grandes volumes, você chega com o seu caminhão, entrega a sua distribuição, e tem a figura do promotor na loja, que te representa, te arruma, né, coloca o teu produto da melhor maneira que ele puder, num lugar bacana. Aqui, o varejista falou, meu negócio não é logística. Eu quero que você me entregue o meu produto loja a loja. E aí você fala, poxa vida, como é que eu vou entregar 3 caixinhas de wafer? Como é que essa operação vai ser rentável, né? Numa loja do Publix, como tantas que tem na Flórida, acho que são, vou falar uma bobagem, 700, 800 lojas na Flórida. Então você tem que encontrar um modelo onde você tem um intermediário que represente a sua empresa e entregue esse produto porta a porta, vamos chamar assim, né? Loja a loja. E isso não é verdade para o Walmart, e também às vezes não é verdade para um outro que prefere trabalhar via centro de distribuição. Mas a grande maioria hoje acredita que é do fabricante o problema de fazer a logística e colocar o produto dele loja a loja, né? Então isso, no fundo, é um jogo logístico e um jogo operacional muito importante nos Estados Unidos. Não é só ter o produto certo e muitas vezes o comprador vai falar, legal, adorei o teu produto, o preço está certo, bacana, eu vou te dar 200 lojas, você entrega uma para mim, direitinho, o volume que eu te passo?
Então, às vezes, está tudo certo, mas esbarra na questão operacional, né? Então, isso também é um outro ponto para quem pensa no mercado alimentar e varejista americano ter na cabeça. E o Eric, tem uma coisa também que além, né, do desafio de entender a parte do trade, né, a parte do cliente, vocês fazem um esforço muito grande de entender e se adequar aos costumes do consumidor, né? Eu me lembro que algum tempo atrás você me mostrou uma campanha maravilhosa que foi feita lá em Nova York para o Thanksgiving, né? Sim. E o natural brasileiro pensa, por que não para o Natal? Você, né? Então eu queria que você dissesse um pouquinho sobre a importância do entendimento, né, da cultura aqui, por exemplo, com datas que às vezes os empresários brasileiros não se atentam a esse tipo de coisa, né, para conseguir realmente criar esse vínculo emocional com os consumidores. Não, isso é super importante e a gente, como profissionais de marketing nos Estados Unidos, a gente foi observando, aprendendo, estudando, como você falou, porque tem aspectos emocionais que a gente, como brasileiro, não entende. E mesmo que você chegue aqui e leia uma pesquisa, você tem que viver um pouquinho para aprender. Então, o que a gente aprendeu foi que a data emocional e de reunião de família, de todo mundo se unir e estar com aquele coração e com aquela emoção à flor da pele, não é tanto o Natal. Eu diria que aqui nos Estados Unidos é muito mais o Thanksgiving. E não só da questão emocional, mas é o momento onde fisicamente as pessoas todas se reúnem. É onde as passagens aéreas não ficam mais caras, é onde todo mundo voa pelo país inteiro para encontrar a família. O Natal já é para quem está próximo, para amigos próximos, familiares mais próximos, mas a reunião é menos importante, eu até diria, do que acontece no Thanksgiving. E a gente entendeu isso, e fomos entendendo isso até hoje, a gente está ajustando. Pra você ter uma ideia, hoje eu estava numa reunião e a gente estava discutindo que a gente tem um material que a gente coloca no ponto de venda para decoração do panetone, que é como se fosse um trenó de Papai Noel. E esse material a gente estava colocando desde o início da campanha, lá desde outubro, né? E a gente parou para pensar e falou, não, tá errado, a gente tem que fazer um material um pouco mais genérico, que perdure esse período todo, e que não fique tão natalino desde outubro. Porque o americano, diferente do brasileiro, que já entra no espírito do Natal desde então, e tudo bem, tem esse momento, peraí, aqui as datas sazonais são muito marcadinhas, né? Você tem o Halloween, que chega em outubro, as lojas todas estão decoradas de Halloween, as gôndolas, né, os produtos. Depois sai do Halloween, você tem o Thanksgiving, então tudo fica meio laranja, meio outono, né, os sabores são canela, você entra no supermercado, tem um cheirinho de canela, tem uma decoração. E aí você, abóbora também, obviamente, no Thanksgiving. E aí tem o Natal, onde as cores são outras e os produtos são outros. Então a gente vem aprendendo bastante isso. E essa campanha do Times Square, que aliás quem quiser ver, está lá no canal do YouTube da Balduco Foods, foi uma coisa que surgiu assim meio orgânica quando a gente comprou um painel. Isso é uma coisa legal, deu um orgulho. A gente comprou um painel digital lindo na Times Square que tem um formato quadrado, como se fosse o formato da caixa de panetone. Então a gente falou, vamos fazer esse investimento que todo o varejo, vamos contar, eles vão falar, poxa, esses caras estão de brincadeira, né? Você, se está de brincadeira no país, não vai comprar um painel desse no meio da Times Square. Muito bem. A gente, discutindo com a agência, a gente falou, peraí, esse painel sendo digital, ele é interativo. Então vamos colocar umas mensagens de Thanksgiving lá em cima do painel, para quem está passando na rua. A gente entrevista as pessoas e fala, se você não for encontrar sua família, né, nesse Thanksgiving, o que você gostaria de dizer para ela? E a pessoa não estava vendo o painel, estava atrás dela. Então a pessoa começava a contar uma história emocionante. Poxa, teve uma que contou que o filho dela estava no Afeganistão, numa missão pelo exército americano, e que ela queria mandar uma mensagem. Então, enquanto ela ia falando, a gente tinha um redator que ia escrevendo a mensagem dela em real time,
e ia jogando lá atrás. Quando a pessoa virava e via a mensagem dela no meio da Times Square para o filho, né, era super emocionante. Então a gente gravou tudo isso e fez um vídeo meio viral para a internet. Então foi bem legal. E tem eu me lembro muito bem, isso foi no Thanksgiving, né, no Dia de Ação de Graças, né, que você falou, e é interessante, Eric, porque a mensagem era justamente essa, né, eu me lembro, get closer to people you have, no matter how far you are, né, quer dizer, se aproximar das pessoas, né, não importa quão distante você está. Exato. E tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, né? Quer dizer, todo mundo né, se aproximar das pessoas, né, não importa. Onde você esteja. É uma boa ideia de fazer o vídeo 2 aí, o segundo aí, pegando esse Tem razão, bom gancho, é um bom gancho. Você pode mandar o Panetone pela Amazon. Pela Amazon, exatamente. E pelo menos... Olha quem chegou aqui, ó. Em live é assim, né? A gente tem esse direito, né? Deixar a porta aberta. Sim. Né? Vamos lá. Sim, mas sem dúvida. E a mensagem foi essa, porque a gente queria pegar um tom emocional, mas, obviamente, o que é funcional do produto é dizer, o produto está presente nos momentos de união das famílias, e ele funciona como isso que você dá de presente, isso que você oferece para o outro. Então, deu muito certo, a campanha, assim, foi muito comentada, e também surgiu, assim, de observação, de entender o consumidor local e os hábitos locais. Bastante importante, né? Isso é o papel aqui do Business Time, dar todas essas dicas que você levou anos para aprender, né? Quem está assistindo a gente agora está tendo um privilégio de, em aí 30, 40 minutos, absorver muito conhecimento. E eu queria muito te agradecer, Eric, pelo seu tempo. A gente está num período dificílimo de trabalho, né? Todo mundo em casa e você tendo que dar conta de tantos problemas lá na empresa e reservou um tempo para falar com a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade e continuem contando comigo. A gente tem que se ajudar mesmo. A gente troca muita ideia, os brasileiros que estão aqui, e a gente está, de fato, aberto. E eu recebo muitos empresários, inclusive, a gente já teve a chance de juntos trazer gente lá para Balduco, visitar nossa operação. Então, se tiver um empresário que a gente puder ajudar e puder receber, vai ser um prazer. E também trocar contatos, algumas coisas que possam ajudar. Porque, de fato, encurta, né, um período de aprendizagem que é grande mesmo. Perfeito. Paola, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, Eric, obrigado por compartilhar tanto conhecimento e experiência prática, né? Manuel, obrigado mais uma vez. Vocês todos, valeu, Eric. Mais do que dicas, foi uma tremenda aula de internacionalização de empresas. Obrigado, Eric. O Eric foi meu primeiro entrevistado e é o campeão de aparições aqui, já é a terceira vez. Mas sempre tem assunto novo e com certeza ele tem que voltar um dia desses aqui. Legal. E obrigado a você que esteve hoje com a gente aqui no Business Time. Não perca na próxima semana mais um episódio de negócios nos Estados Unidos aqui com a gente no programa Business Time. Até lá.